ATPC da Diretoria de Ensino da Região de Mauá. O trabalho com a produção escrita em todas as áreas do conhecimento, anos finais e ensino médio, de 2 a 6 de maio de 2022. Pauta: Fundamentos teóricos de Irandé Antunes e Délia Lerner, a alfabetização, o letramento e os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento, de acordo com o Currículo Paulista, e a produção textual escrita em todas as áreas do conhecimento. Na rodada de ATPC anterior, exploramos a leitura em todas as áreas do conhecimento. Nesta semana, daremos continuidade falando do trabalho com a escrita. A começar por esta reflexão da pesquisadora e professora Irandé Antunes, que debruça seus estudos sobre a linguagem. Para Irandé, quando se fala em leitura e escrita, o gosto e o encantamento precisam ser cultivados, estimulados e exercitados. Em relação ao currículo, a autora afirma que não se pode deixar de reconhecer que as concepções teóricas subjacentes ao documento privilegiam a dimensão interacional e discursiva de língua e definem o domínio dessa língua como uma das condições para a plena participação do indivíduo em seu meio social. Tal participação plena está também prevista na Base Nacional Comum Curricular e na formação de estudantes protagonistas. E para explorar um pouco mais acerca do trabalho com a escrita em todas as áreas do conhecimento, trouxemos um recorte do Currículo Paulista do Ensino Fundamental, em cujo subtítulo se lê: Compromisso com a alfabetização, o letramento e os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. No Currículo Paulista, a alfabetização é central na aprendizagem das crianças, uma vez que supõe um conjunto de habilidades e competências fundantes que se configuram como andaimes para as aprendizagens posteriores. Vale destacar que a alfabetização não se restringe apenas à apropriação da palavra escrita, mas designa um conjunto de saberes e afazeres específicos e fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e para as aprendizagens posteriores. Na geografia, por exemplo, é comum o uso do termo alfabetização cartográfica para referir-se a um conjunto de saberes e de fazeres relacionados a noções básicas como reconhecimento de área e sua representação, identificação da visão vertical e oblíqua presentes em mapas, da linha, do ponto, da escala de proporção, a leitura de legendas, o reconhecimento de imagens bidimensionais e tridimensionais, a orientação e utilização e leitura dos pontos de referências, entre outros, fundamentais para desenvolver a autonomia na leitura e na produção de representações do espaço. Na matemática, utiliza o termo alfabetização matemática para designar os saberes essenciais em relação à capacidade de ler e escrever em matemática, como a compreensão e a apropriação do sistema de numeração decimal, tão essencial para o desenvolvimento de outros conhecimentos relacionados a essa área do conhecimento. A alfabetização científica refere-se ao desenvolvimento de procedimentos e conhecimentos necessários para a pesquisa, a comunicação oral ou por meio de textos escritos em linguagem verbal, multimodais ou multissemióticos das aprendizagens e conclusões durante e ao final dos processos de pesquisa. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e a escrita, e os habilitam também a produzirem textos que envolvem as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Tal como a leitura, a produção de textos é o objeto de ensino em todas as áreas do conhecimento. Por isso, é fundamental se trabalhar algumas situações de produção ligadas a aspectos textuais investigados nos diversos gêneros trabalhados, conforme veremos nos exemplos demonstrados pelos PCNPs de todas as áreas. E agora eu passo a palavra para a PCNP Lina Scala. Obrigada, Thaís. Bem, como foi dito anteriormente, vamos mostrar para vocês como o trabalho com a escrita se dá em todas as áreas, iniciando então pela área de linguagens. E vamos começar com o componente de língua portuguesa. Uma das competências gerais de língua portuguesa, a competência 2, ela dá ênfase à importância da escrita para além da escola, na vida social. Como vemos, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.
Para exemplificar, então, trouxemos um recorte do currículo em ação do 8º ano, segundo bimestre, no qual a habilidade de produção textual aparece como estruturante para toda a situação de aprendizagem que será desenvolvida. Como vemos na tela, ensino fundamental, 6º ao 9º ano, língua portuguesa, habilidade 36A. Produzir textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros. Então, logo na primeira aula, os alunos serão conduzidos a uma reflexão sobre os conhecimentos que já possuem acerca daquilo que será trabalhado. Ou seja, será feito um levantamento dos conhecimentos prévios sobre o que sabem a respeito de artigo científico. Então, o que é, para que serve, quais assuntos abordam, entre outros aspectos. Já na segunda atividade desta mesma situação, eles devem localizar no artigo científico do material algumas informações. Então, aí vocês veem na tela, né, a continuação do artigo trabalhado durante essa situação. E vale destacar que até este momento, a habilidade que está sendo trabalhada com os alunos é a de reconhecer informações explícitas, já que tudo que é exigido do aluno está claro no artigo, como, por exemplo, na primeira pergunta, pela leitura feita até aqui, é possível responder a pergunta inicial do texto? Vamos relembrá-la. O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas? A segunda pergunta, quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? E temos também a terceira pergunta, para os alunos grifarem no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Então, percebam que até este momento o professor está trabalhando com o reconhecimento de informações explícitas dentro do texto. E assim eles vão seguir fazendo análise agora da segunda parte do artigo. O objetivo até aqui é identificar as citações presentes no texto, relacionando o que há em comum entre elas, para depois, no último trecho do artigo, identificar a paráfrase, visando que os alunos percebam então a diferença entre citação e paráfrase. A terceira parte do artigo, então, segue com questões que eles também devem localizar dentro do texto. Já na parte 4, os alunos encontrarão um texto multimodal, que chamamos de infográfico, com as informações apresentadas até então, com o objetivo de refletirem que ele explica as partes 1, 2 e 3, mas não pode substituí-las, apenas as complementam. E também que percebam que a imagem é imprescindível ao entendimento do texto. Na terceira atividade da sequência, os alunos respondem questões acerca da estrutura textual, como o tema, a linguagem utilizada, o tipo de linguagem, etc. Para somente então, na atividade 4 da sequência, iniciarem de fato a produção do texto, partindo de uma pesquisa sobre a qual podem escolher o tema. Percebam então, professores, que o percurso até aqui subsidia essa produção e, portanto, é imprescindível. Depois de feito a primeira versão do texto, então o rascunho, os estudantes devem, guiando-se pelo quadro que vocês veem na tela, fazer análise e reflexão acerca de seu próprio texto, a fim de efetuar os ajustes necessários antes de passarem o texto a limpo, para então escolherem a forma de divulgação destes textos revisados. E assim chegamos ao fim da sequência, na qual percebemos que o processo de escrita passa por diversas etapas antes de chegar ao produto final, que é o texto. E agora então passo a palavra à PCNP de Língua Inglesa, Lidiane. Obrigada, Lilian. Seguimos aqui contemplando a produção de textos agora em língua inglesa. Conforme posto, o eixo de escrita está presente em todos os bimestres de todos os anos do ensino fundamental, anos finais, e ensino médio. E o mesmo acontece dentro do componente de língua inglesa que prevê práticas de produção de textos em diferentes suportes, articulados aos conhecimentos prévios dos estudantes, seja na língua materna ou em outro idioma. Ainda que o eixo de escrita esteja presente em todos os anos, para essa formação, foi escolhida a habilidade referente ao 6º ano, presente no caderno do aluno Currículo em Ação, para exemplificar como o trabalho com escrita em sala de aula já ocorre
em consonância com o material adotado pela rede, ou seja, o professor tem autonomia para agregar materiais diversos em suas aulas, mas também pode contar com o suporte do material elaborado para atender às premissas básicas do currículo. O exemplo que utilizamos aqui foi retirado da unidade 4, referência de uso para o segundo bimestre, que tem como principal objetivo expandir os horizontes e o conhecimento de mundo dos estudantes em relação às outras culturas. Sabe-se que toda escrita pressupõe uma leitura, e nós já vimos em informações anteriores que a estrutura do material de língua inglesa contempla em todas as unidades procedimentos de leitura ou escuta que culminam em uma produção final. Dito isso, temos o exemplo dessa lesson que já pelo título Can You Create a Dress Code, podemos inferir a produção escrita esperada nas próximas sessões. O destaque é para a seção Outcome, que contempla a habilidade de produção escrita, criação de um dress code, a partir de uma sequência de passos orientadores que, além da escrita, promovem a reflexão dos alunos sobre vantagens e desvantagens, partindo de uma prática social na qual já estão inseridos, assegurando também a diversidade de gênero textual. Agora, eu passo a palavra para a PCNP de Educação Física, Edneia. Muito obrigada, Lide. Aqui é a Edneia, sou a PCNP de Educação Física e nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita na Educação Física. Então, vamos refletir um pouquinho. É através da Educação Física que pode-se construir espaços de brincar com o corpo, movimentar e criar uma linguagem corporal. Brincar com a linguagem corporal significa criar situações nas quais a criança entre em contato com diferentes manifestações da cultura, como jogos, brincadeiras, danças, ginásticas, vendo no lúdico a possibilidade de construir relações entre o adulto e a criança. O que não podemos esquecer é que esse lúdico ele não pode ser algo sem ser planejado pedagogicamente, né? E que é através da intervenção ou da mediação do professor que a criança consegue avançar. Por isso, a linguagem corporal ela não pode ser trabalhada apenas na educação física, mostrando assim a importância de podermos trabalhar a educação física de uma forma comprometida e interdisciplinar. E vocês devem estar se perguntando o que tem a ver o brincar com a escrita em educação física. Então, vamos retomar um pouquinho, né? A psicomotricidade é uma das áreas da educação física que auxilia na solução dos problemas encontrados na alfabetização. E se tivermos o conhecimento, nós podemos, né, antes mesmo de perceber esses problemas, podemos preveni-los, né, buscando atividades que possam auxiliar, né? Então, ela está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo, né, é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Então, é através do corpo que se consegue perceber, a partir disso, o agir e interagir com o mundo, com os objetos e com as pessoas. E sabemos, né, que no processo de alfabetização nós precisamos, né, tudo o que envolve a psicomotricidade, a coordenação global, a coordenação motora fina, óculo-manual, o esquema corporal, a estrutura espacial, a estrutura temporal, a discriminação visual e auditiva e também a lateralidade. Então, nós pegamos aqui uma habilidade em que nós trabalhamos aqui no segundo aninho dos anos iniciais, né, que é experimentar, fruir e criar diferentes brincadeiras e jogos inclusivos, valorizando o trabalho em equipe e a participação de adultos. Então, dessa maneira, tudo isso para dizer o quê? Que a escrita, ela é algo assim maravilhoso no ser humano. Quando nós pensamos em questão do corpo, seria uma expressão como se a gente conseguisse materializar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos ideais. Então, é algo muito, muito rico. E isso precisa ser despertado e valorizado, incentivado desde o início. De que maneira? Então, pensando na escrita em educação física, quando nós iniciamos com os pequenos, primeiro e segundo aninho, eles não estão alfabetizados. Então, essa escrita, ela tem que ser inserida de uma forma através de desenhos, né, daquilo que eles podem e contribuir. E é fundamental
essa intervenção do professor, sempre questionando, né, o que você quis dizer com esse desenho. Então aqui nós buscamos, né, bonecos pedagógicos, que nós lembramos, né, quando nas nossas formações nós usávamos muito. Então, de repente, o desenho da criança ele não vai ser tão ricos de detalhes no início, mas ele vai saber, de repente, que ele saltou uma corda, né? Então, se ele faz esse desenho no chão e você pergunta o que isso representa, e ele coloca a corda, isso é ótimo. É uma maneira em que ele se expressou através de uma escrita, né, de um risco, de um desenho, mas que ele sabe que ele está sendo entendido. Então, quando ele faz o bonequinho pedagógico, quando a gente trabalha essa questão de consciência corporal, em que a gente percebe o tamanho do pezinho, o tamanho dos dedos, né, se tem dedo, se não tem, como que esse boneco ele vai se construindo a partir do momento dessa maturação das crianças. E também a gente pode pedir lá no 5º ano, quando nós trabalhamos, né, com mais elementos, exemplo aqui seria o equilíbrio com saltitos, né? E o aluno ele coloca nessas observações, né, desenhos tracejados, pontilhados. E a partir daí o professor faz a intervenção e pergunta o que significa. Para ele tem um grande valor, que ele sabe que ele está sendo compreendido. E vamos falar um pouquinho de escrita de uma maneira em que nós utilizamos muito na educação física. Então, quando a gente começa a trabalhar, principalmente com jogos, né, lá 7º, 8º, 9º ano do ensino médio, aqui só para a gente relembrar, quando eu coloco essa figura, né, esse desenho, muitos de vocês já vão lembrar o que é, o que significa isso. É um rodízio no voleibol. Isso mesmo, a gente vai estar falando da categoria de esportes, né, modalidades com rede, e aqui nós temos então o voleibol. Para os jogos, os registros, eles acontecem, né, a escrita, ela é de uma maneira mais simplificada. Por quê? Porque não dá tempo de a gente ficar escrevendo, olha, o jogador saiu da lateral e foi, o goleiro fez... Então, é muito complexo. Então, a gente utiliza uma escrita através de gráficos. Então, nós podemos ver aqui que nós temos, né, representação gráfica, né, de combinações. Aqui nós conseguimos ver, né, nesses quadros uma proximidade, né, até mesmo em que o atacante ele encontra, né, o momento em que a bola, né, está com o levantador, a disposição de cobertura para o ataque. Então nós conseguimos através, né, dos gráficos fazer essa escrita junto aos nossos alunos. E também usamos a escrita de uma forma mais prática, que são as súmulas. Então aqui eu trago 2 modelos de súmulas de voleibol. Uma bem simples, em que nós, né, utilizamos, né, muitos nas nossas aulas de educação física, que seria aí contando os pontos, né, fechando aqui os quadradinhos e de uma forma muito simples em que o aluno coloca, né, uma equipe de um lado, outra equipe do outro, e aí o aluno começa a fazer essa pequena súmula. O que é importante é ele relatar, a partir do momento que ele vai preenchendo a súmula, automaticamente compreende-se que ele compreendeu as regras, que ele consegue acompanhar o ritmo do jogo e fazer esse registro, né? Isso é muito bom. E mais, né, próximo do ensino médio, né? Então a gente pode apresentar uma súmula, né, oficial, onde nós podemos colocar de uma certa forma, né, dados em que o aluno saiba, né, aqui onde nós vamos colocar o número da camisa dos alunos que estão em quadra. Aqui, para ele colocar os números, ele tem que saber quais são aquelas posições do rodízio. E aí a gente vai começar a marcar a pontuação de acordo com o jogo. Quem está sacando, a gente vai fazer aqui uma marcação em quem vai fazer o primeiro saque. Se ele acertou, a gente vai marcando aqui, né, os pontinhos que ele vai fazendo, e depois a gente no final marca aqui a quantidade de pontos que ele fez,
e aí abre-se o outro quadradinho para outra equipe começar a sacar. Então a súmula ela é bem complexa, mas o que ela traz de escrita? Uma grande compreensão e num momento muito dinâmico do jogo. Então essa é a nossa contribuição sobre a escrita em educação física. Passo a palavra. Olá, professores de arte e ciências humanas e sociais. Vamos trabalhar juntos no segundo bimestre? Nós, professores de arte, vamos trabalhar no segundo bimestre a linguagem da dança. Mas como trabalhar dança e escrita? A quarta competência geral da BNCC nos diz para utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras, e a escrita. Nós, professores de arte em dança, trabalhamos a escrita corporal. Dança é escrever, se expressar usando o corpo, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Segundo bimestre, professores de arte da primeira série, dos anos iniciais ao terceiro ano do ensino médio, trabalham a linguagem dança, escrevendo pensamentos, sentimentos, emoções através dos movimentos corporais. Neste trabalho de Henri Matisse, percebemos que a dança é sim movimento. Sugerimos que professores e alunos pesquisem dança regional brasileira, apresente as regiões do Brasil e as principais formas de dança que expressam essas regiões. Do primeiro ano dos anos iniciais ao terceiro ano do ensino médio, propomos cantar e movimentar o corpo, fazendo uso da palavra e da expressão corporal. Brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7. Lembram da música 1, 2, 3 índiozinhos que nós podemos cantar e dançar com os alunos dos anos iniciais e nas primeiras séries dos anos finais, fazendo uso da expressão corporal associada às palavras da música? E a música Uatatá? Podemos trabalhar as palavras, gestos e expressão corporal de maneira lúdica, de uma maneira agradável, brincando, associando movimento e palavra. Cantar e movimentar o corpo é a proposta para o segundo bimestre dos anos iniciais, finais e médio. Escrever palavras tendo o corpo como suporte. Podemos fazer as letras A, B, C, D. Logo em seguida, as palavras, podemos até fazer frases, gravar, colocar no YouTube, no TikTok. E os alunos vão gostar desse trabalho. Pode ser feito individualmente, em grupo e depois por toda a classe. A obra Text Rain de Camille e Romy conta com a projeção do corpo do participante combinada com a animação de letras coloridas que caem sobre ele para responder aos movimentos corporais. Pode ser uma proposta interessante para os alunos dos anos finais e médio que fazem uso da tecnologia. Pesquisas relacionadas ao trabalho da dança, expressão corporal e as novas tecnologias de gravação, internet, som, poderá ser propostas mais interessantes para os alunos dos anos finais e médio. Que tal visitar o Museu da Língua Portuguesa? Este museu foi reaberto, é gratuito para todas as pessoas que o visitam aos sábados. Para professores, coordenadores e grupo gestor, é gratuito todo o tempo.
Vale a pena uma visita e fica o convite para todos os professores de todas as disciplinas. Passo a palavra para Ana. Muito obrigado, professores de arte. Uma boa semana e um bom trabalho. Obrigada, Silvia. Bom dia, professores. Meu nome é Ana Luísa e para embasar os trabalhos de hoje, nós vamos utilizar a competência geral argumentação. Argumentar com bases em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias e pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável no âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação aos cuidados de si mesmo, dos outros e do planeta. Essas competências elas devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo de todo o ano da educação básica, e por isso elas permeiam cada um dos componentes curriculares, das habilidades e das aprendizagens essenciais específicas nos documentos da BNCC, ou seja, elas devem estar presentes em todas as áreas do conhecimento e etapas da educação. Na formação de hoje, nós veremos como trabalhar a escrita na área de ciências humanas. Então, desde que nós nascemos, nós aprendemos a interpretar gestos, olhares, palavras e imagens. Esse processo é potencializado pela escola, por meio da leitura e da escrita, o que nos dá acesso a grande parte da cultura humana. Esse processo envolve todas as áreas, pois, mais do que reproduzir o som das palavras, trata-se de compreendê-las. Relacionar termos e os seus significados vai além do código escrito, sobretudo, aprender a ler o mundo e a compreender o significado das coisas. Ou seja, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Não temos como falar em escrita sem falar em leitura. De acordo com Paulo Freire, lê-se a palavra, se aprende a escrever como consequência de quem tem a experiência do mundo e de estar em contato com este e em condições de mudá-lo. Nesta perspectiva, se destaca a valorização com os círculos de cultura, onde surgem palavras e temas geradores, que são retirados de um contexto histórico, criando um debate entre educadores e educandos. Então, neste momento, o professor pode trabalhar com um filme que esteja de acordo com as habilidades que estão sendo trabalhadas naquele momento, pedir uma resenha sobre ele, auxiliá-los a escrever corretamente dentro do gênero proposto, enriquecendo seu vocabulário. Neste trecho do livro Quarto de Despejo, trabalhamos os dramas cotidianos vividos por Carolina, em uma favela no Canindé, e a sua narrativa de como consegue sobreviver sendo catadora de lixo. Segue o trecho. 11 de maio, Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece até que a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é nosso dia. Terezinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era para a Vera ir no circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes com o paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam os mosquitos. Neste trecho, por exemplo, nós podemos trabalhar uma reescrita do texto em questão, com foco na compreensão que cada aluno obteve de acordo com a sua visão de mundo. Quanto mais estimulados a refletir sobre a linguagem e o sistema de escrita,
mais os alunos aprenderão a reproduzir e interpretar. Assim como podemos trabalhar com notícias, reportagens, resenhas, resumos, artigos científicos e artigos de opinião, poemas que tenham como temática críticas sociais. É óbvio que quando nós trabalhamos com textos em sala de aula, é importante respeitar as etapas para ampla compreensão, como compreender o contexto, fazer reflexões e análises para poder chegar em um resultado que seria a reescrita, nesse caso. Agradeço por terem participado, espero ter ajudado. Passo a palavra, Sara. Olá, professoras e professores. Na área de Ciência da Natureza, vamos falar um pouquinho o que Délia Lerner pensa sobre a escrita. Vamos fazer uma ponte também com a alfabetização científica, uma breve retomada, a importância da escrita dentro da alfabetização e, por fim, apresentaremos aí uma atividade do material Currículo em Ação envolvendo a escrita. Para começar, destacamos aqui na obra de Délia Lerner, Ler e Escrever, o Real, o Possível e o Necessário, o enfoque que a autora apresenta sobre a escrita, e que na escola faz-se necessário formar estudantes escritores que produzam seus textos para mostrar suas ideias e informar fatos, criando um espaço em que a leitura e escrita sejam práticas vivas e vitais, ou seja, que as práticas escolares envolvendo leitura e escrita sejam próximas às práticas sociais vividas fora da escola. Diante da questão, o que fazer para preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm fora dela? Como evitar que se desvirtuem ao serem ensinadas e aprendidas? Para a autora, o possível é gerar condições didáticas considerando as dificuldades inerentes ao processo que aproximem as práticas escolares da leitura e escrita da versão social dessas práticas. Pensando na aproximação das práticas escolares envolvendo a escrita, estarem próximas às práticas sociais, em ciência da natureza, no processo de alfabetização científica, vemos a relevância dessa aproximação. O ler e escrever nas ciências vão além da mera apropriação de vocabulário e sim compreender o processo de comunicação nas ciências e como isso impacta o seu uso social e político. Esse diagrama sintetiza o processo de alfabetização científica segundo as autoras Lúcia Helena Saceron e Ana Maria Pessoa e Carvalho. A partir das práticas de escrita escolares envolvendo termos, conceitos científicos fundamentais, podemos compreender os fatores éticos e políticos envolvendo a ciência. Alfabetizar-se cientificamente é questionar-se sobre: a ciência está a serviço de quem? Quem faz, controla e divulga a ciência? Existem vieses na divulgação científica? Como os líderes políticos tratam a ciência? A não apropriação da escrita científica, ou seja, a comunicação própria da ciência, é delegar as decisões sobre ciência aos que têm poder para fazê-la. Finalizo aqui, agora eu passo a palavra para a Juliana, que ela traz um exemplo de uma atividade muito interessante envolvendo a escrita dentro da ciência. Muito obrigada. Bom dia a todos, muito obrigada, Sara. Trazemos agora, então, na nossa TPC, em Ciências da Natureza, habilidades que vão se associar a atividades que envolvem escrita. Nós trazemos agora para os anos finais todas as habilidades e atividades para o 9º ano, porque nós quisemos variar um pouco. Na última TPC falamos um pouco de leitura para o ensino médio e agora a gente traz escrita para os anos finais. Então, a primeira habilidade que nós tratamos aqui vai ser essa: associar os gametas à transmissão das características hereditárias e reconhecer os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.
A segunda habilidade vai ser discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. A terceira habilidade, comparar ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando as semelhanças e diferenças entre essas ideias e a sua importância para explicar a diversidade biológica. Esta que está na tela e todas as atividades e habilidades que nós trazemos aqui para as ciências da natureza estão no Aprender Sempre do 9º ano. Então, a primeira delas, que nós trazemos aqui, é que após a observação do interior de uma célula animal em 3D, analise a imagem a seguir e escreva os nomes das organelas celulares que estão representadas aqui. Então, o que é muito importante na nossa área de ciências da natureza? Nós temos muitos nomes específicos, né? E a escrita é um pouco diferente, porque é uma escrita científica. Muitas vezes a gente pede relatórios para os estudantes, o que pode ser auxiliado com a criação de glossários, né? Então, eu ter glossários para conteúdos programáticos específicos pode auxiliar na hora de o professor pedir alguma atividade escrita para esse estudante. Uma outra questão importante é que muitas vezes nós trataremos de nomes científicos que têm especificidades na hora de serem escritos. Então, sublinhado, negrito, itálico. O mais fácil, né, para os estudantes é sempre o sublinhado, porque eles associam mais rapidamente. E aí a gente tem os critérios da escrita científica também. Ao longo dos anos, né, que vai se trabalhando as ciências da natureza, é importante ir demonstrando esse modo de escrita que é muito característico dos nossos componentes aqui. Então, as ciências, a química, a física, a biologia. Nós trouxemos o livro do professor, né, para essa TPC. Então, vocês vão ver que tem como indicação, por exemplo, nessa atividade aqui. Apresente a seguinte pergunta: como herdamos os nossos cromossomos, uma vez que são neles que estão localizados nossos genes? E durante a discussão coletiva, para que os alunos anotem as palavras-chave sobre esse assunto, e é importante observar se eles apontam palavras como hereditariedade, cromossomos, DNA, genes, genética, entre outras. Como eu falei na atividade anterior, são palavras muito específicas da nossa área de ciências da natureza, que precisam ser discutidas e entendidas pelos estudantes para serem utilizadas de forma correta. E aí, para finalizar a atividade 1, solicitando aí que o estudante escreva a primeira lei de Mendel em seus cadernos. Então, é mais uma atividade de escrita trazida aí pelo caderno do Aprender Sempre. A terceira atividade trazida é essa daqui. Após a exibição dos vídeos, solicite que escrevam sobre a questão disparadora apresentada no início da aula. Então, são atividades que vão acontecendo ao longo da aula que a gente tem o costume de fazer no nosso dia a dia. Então, isso mostra que para todos os componentes, a leitura que a gente trabalhou na última TPC e a escrita também são imprescindíveis. Temos também essa questão aqui que trazemos. Agora, pesquisando em livros didáticos e ou em recursos midiáticos, escrevam no seu caderno sobre as seguintes questões: quem foi Lamarck, o que diziam as duas leis propostas por Lamarck, que são a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, vocês vão perceber, a gente solicita aos estudantes, né, as pesquisas e precisa que eles escrevam sobre isso para sintetizar as ideias que eles conseguiram captar a partir daquele conteúdo. Na última atividade que trazemos aqui, temos essa pesquisa aqui sobre Charles Darwin,
Então, apresente as informações obtidas com a pesquisa sobre Charles Darwin, conforme solicitado na aula anterior, e discuta com os colegas e os professores ou professor, professora, os pontos considerados mais importantes. Agora, discuta com sua turma, reflita e escreva o que você entende por seleção natural. Então, nós vamos vendo que a escrita é utilizada a todo momento e ela sintetiza ideias, faz com que os alunos consigam expressar aquilo que eles entenderam sobre os conteúdos, como nós já dissemos aqui. Agradeço a todos pela atenção e até mais. Olá, professores. Sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico. Nós vamos utilizar Currículo em Ação, 6º ano, Situação de Aprendizagem 3. Conversa com o professor. Esta atividade tem como objetivo explorar problemas sobre proporcionalidade, comparação e configuração retangular envolvendo os números naturais. Durante a realização desta atividade, você pode circular pela classe, incentivando as duplas e fazendo as intervenções que levem os estudantes a refletirem sobre as estratégias pessoais utilizadas, assim como a exploração do cálculo mental. Após a elaboração dos problemas pelas duplas estudantes, pode ser proposta a troca de problemas entre as duplas para resolvê-los. Atividade 1. Situações-problema. Vamos para o primeiro problema. Como que essa atividade vai ser desenvolvida? Eu apresento esse problema para os alunos e eles farão a leitura e a resolução desses problemas. Lembrando que eles estarão em duplas. Bom, é interessante ressaltar que essas duplas, elas precisam ser muito bem planejadas pelo professor, considerando principalmente o que cada aluno já sabe sobre essa temática. Bom, o problema 2, ele é bem interessante. Espera-se que eles trabalhem em duplas. Essas duplas estão, de fato, muito bem planejadas. E o professor, ele precisa ficar muito atento, observando se os alunos trabalham com a configuração retangular para a resolução do problema. Bom, depois que eles resolveram o problema, que passou ali o tempo, que o professor estabeleceu que a atividade fosse realizada, convida duas duplas para apresentar esses problemas para a sala, colocando ali como eles pensaram, como que foi a discussão e como que eles chegaram naquele resultado. Esse momento, nesse slide, nesse 1.3, então, vamos pensar que nós estamos aqui com foco na escrita matemática. Então, é uma excelente oportunidade para que o professor se aproxime muito mais desses alunos. Na atividade 1.4, nesta atividade, você resolveu 3 tipos de problema. Agora é a sua vez de elaborar um problema a partir das situações anteriores resolvidas por você. Troque com seu colega para resolverem. Atenção, o problema deverá conter enunciado, uma pergunta e a resolução. Em seguida, discuta a resolução. Bom, depois que os alunos elaboraram e resolveram esses problemas, é interessante fazer a troca para que outras duplas resolvam o problema elaborado. É interessante voltar esses problemas para a dupla que elaborou, fazer novamente a troca, para que a gente possa promover ali um debate das diferentes resoluções que os grupos trabalharam ali, que as duplas trabalharam. Aqui eu proponho nós utilizarmos uns panfletos de presentes do Dia das Mães. Vamos lembrar que nós estamos aí às vésperas do Dia das Mães e seria bem interessante as duplas trabalharem com esses panfletos, elaborando e resolvendo problemas com proposta de presente para o Dia das Mães. Eu acredito que para o aluno do 6º ano, essa atividade ela vai ficar ainda mais motivadora. Nós, equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá, agradecemos a atenção e participação de todos. Até a próxima.